Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do protagonista da série original da Netflix, BoJack Horseman. Essa comédia ácida trata de temas profundos e dramáticos como saúde mental e existencialismo. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um estudo analítico e psicológico do seu protagonista, BoJack Horseman. Eu dividi a análise em 6 partes representadas pelas cenas finais de cada temporada, já que elas são excelentes para explicar as diversas características da personalidade do protagonista. Lembrando que a análise contém spoilers de todas as temporadas da série. Parte 1. O autógrafo de BoJack. A última cena da primeira temporada mostra um garoto cavalo pedindo um autógrafo a BoJack dizendo que ele é seu herói, o que causa surpresa ao protagonista. Essa cena é uma referência à abertura do mesmo episódio. Secretariat, o famoso cavalo de corrida, responde à carta de BoJack durante um programa de entrevistas. O protagonista, na época apenas uma criança, escreve que considera Secretariat seu herói e no final pergunta o que ele faz para lidar com a tristeza. O cavalo de corrida então responde: BoJack, quando estiver triste, corra para frente e continue correndo, não importa o que aconteça. Não pare de correr e nunca olhe para trás. Não há nada para você lá atrás. Tudo que existe está à frente. E ele segue à risca o conselho de seu ídolo. Nos anos 90, BoJack se torna famoso pela sitcom Horsing Around, interpretando o tutor de 3 crianças órfãs. Filho de pais narcisistas e abusivos, BoJack, assim como Secretariat, decide não olhar para o seu passado, apenas para o futuro. O preço dessa escolha é o sacrifício da sua própria saúde mental. Ele veste a persona de uma celebridade imaculada, objetivando esconder todo o seu conteúdo sombrio. Sua persona pública não tem um passado traumático ou problemas com substâncias químicas e nem falhas ou vulnerabilidades. Presente no aparelho psíquico proposto por Carl Jung, a persona nada mais é do que uma máscara psicológica com finalidades específicas. No caso de BoJack, sua persona tinha como finalidade esconder seu passado e suas falhas. Em suas próprias palavras, de BoJack Horseman, eles querem um herói garanhão que pode salvá-los de suas vidas chatas, tristes e gordas. E é assim que ele quer ser visto. Durante a primeira temporada, Diana acompanha a rotina do protagonista para escrever sua biografia. Ele sugere que os aspectos negativos de sua vida não sejam incluídos na obra, mas ela o faz mesmo assim. Depois que os 2 primeiros capítulos são vazados ao público, ele não aceita ter suas falhas expostas e tenta escrever sua própria versão, na qual se apresenta da forma mais idealizada possível. Enquanto ele pretendia representar sua persona na autobiografia, a versão de Diane era um retrato de sua sombra, conceito que também integra o sistema psíquico proposto por Carl Jung. Ao contrário da persona, a sombra é inconsciente. Ela nada mais é do que a contrapessoa de um indivíduo, o eu renegado que só se manifesta em determinadas ocasiões. A versão da biografia escrita por Diane é publicada e se torna um sucesso de vendas justamente por humanizar a celebridade. E ao mesmo tempo em que BoJack se sente mais leve por ter sua sombra abraçada pelo público, a cena final com o menino cavalo revela sua ansiedade e o peso da responsabilidade de exercer sobre seus fãs a mesma influência que Secretariat exercia sobre o BoJack criança nos anos 70. Parte 2. O Conselho do Babuíno. BoJack tenta correr ladeira acima na última cena da segunda temporada, mas é vencido pelo cansaço e se estira no chão. Ao ver a cena, um babuíno corredor se aproxima e lhe diz: fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil a cada dia, mas você tem que correr todo dia. Essa é a parte difícil, mas fica mais fácil. O Conselho do Babuíno, um animal arquetípico que simboliza a sabedoria, está relacionado às mudanças da vida do protagonista, que é um sujeito claramente depressivo. O exercício físico é essencial no tratamento da depressão. E nesse sentido, o que o babuíno quer dizer é que não é fácil para alguém deprimido começar a se exercitar, mas depois de um tempo vai ficando mais fácil. Mas para isso, BoJack precisa praticar diariamente. O segredo está justamente na insistência e na constância. Além disso, o conselho é uma metáfora referente ao próprio ímpeto de mudança do protagonista. No início da segunda temporada, ele está feliz com as avaliações positivas de sua biografia e também por estar interpretando o Secretariat em uma grande produção hollywoodiana. Porém, na reta final da temporada, sua vida começa novamente a desmoronar.
Depois de levar um fora da namorada Wanda e ter divergências criativas com o diretor do filme, BoJack foge para o Novo México, almejando se reconectar com Charlotte, uma corsa por quem ele era apaixonado no passado e que em sua versão idealizada da própria vida seria sua esposa e viveriam juntos em uma cabana no campo. Esse tipo de idealização, comum entre indivíduos depressivos, é tão perigosa justamente por preceder uma inevitável frustração acerca das asperezas da vida. Quando BoJack percebe que a realidade é diferente daquilo que havia idealizado, ele fica frustrado e quase se aproveita sexualmente da inocência e da vulnerabilidade de Penny, a filha adolescente de Charlotte. Esse é um dos grandes segredos que o atormentam ao longo das temporadas seguintes. Apesar de todos os seus problemas e deslizes, o protagonista aprende progressivamente a lidar com a depressão. Diferente de outras obras em que a doença é curada com um novo relacionamento amoroso ou uma nova perspectiva de vida, no fim da série ele tem consciência da possibilidade de recaídas, mas como diz o babuíno, fica um pouco mais fácil a cada dia. Parte 3. A corrida dos cavalos selvagens. Na última cena da terceira temporada, BoJack fecha os olhos e tira as mãos do volante em um claro intuito de tirar a própria vida, porém acaba pisando no freio a tempo de se salvar. Ele para no acostamento e observa adiante um grupo de cavalos selvagens correndo. Para compreender melhor essa cena, é preciso relembrar por que o protagonista queria tirar a própria vida. No episódio anterior, ele presenciou a overdose que causou a morte de Sarah Lynn. BoJack representava para ela uma figura paterna, já que seus próprios pais eram negligentes e a exploravam financeiramente. Tendo-o como referência, ela passa a copiar seus comportamentos autodestrutivos. Em um flashback, BoJack repete para Sarah Lynn o mesmo conselho que Secretariat lhe deu, embora com palavras diferentes. Sua família nunca vai entendê-la, seus amores vão abandoná-la, mas seus fãs, seja boa com eles e eles serão bons com você. Você precisa dar o que eles querem, mesmo que isso a mate, mesmo que isso a esvazie, até não ter mais nada para tirar. Não importa o quanto isso doa, não pare de dançar, não pare de sorrir e dê a eles o que eles querem. Esse não pare de dançar é equivalente ao não pare de correr dito por Secretariat. Da mesma maneira que seu ídolo o ensinou a não encarar os próprios problemas, ele transferiu a mesma crença disfuncional para Sarah Lynn. Indivíduos depressivos possuem crenças disfuncionais a respeito da vida e que contribuem para que fiquem ainda mais depressivos e desenvolvam até mesmo transtornos de ansiedade ou adicção. BoJack possuía várias dessas crenças disfuncionais, sendo que a maioria fora enraizada pelas falas narcisistas de sua mãe Beatriz. Ela frequentemente dizia que o filho era imprestável e incapaz. Tantas vezes ela disse isso que, sem perceber, ele as internalizou através de seus hábitos autodestrutivos. Quanto aos cavalos selvagens correndo, além de representarem a crença disfuncional de sempre seguir em frente sem olhar para trás, eles também simbolizam o que BoJack almejava naquele exato momento, a liberdade de viver sem seus vícios e sem a carga excessiva da culpa que carrega. Parte 4. A ligação de Hollyhock. Na cena final da quarta temporada, BoJack recebe uma ligação de Hollyhock, sua recém-descoberta meia-irmã, que lhe conta que vai finalmente conhecer sua mãe biológica, Henrietta. BoJack demonstra preocupação com a viagem, mas a garota égua responde que não precisa de mais um pai se preocupando com ela, afinal já tem 8 deles, mas que nunca teve um irmão. O protagonista então sorri, porque aquela é a primeira vez que ele se sente realmente amado por alguém de sua própria família. No início da temporada, Hollyhock aparece inesperadamente na vida de BoJack, dizendo ser sua filha. Apesar de negar a missão da paternidade no começo, ao longo da temporada ele entende que por não ter sido criada como Horseman, ela não possuía os traumas inerentes àquela família. No penúltimo episódio, descobrimos que Hollyhock é na verdade irmã de BoJack, filha de Butterscotch e Henrietta, a empregada da família. Beatrice e Butterscotch Horseman eram pais agressivos e viciados em álcool. Aparentemente, ambos tinham traços do transtorno da personalidade narcisista. Butterscotch era egocêntrico e só se importava consigo mesmo, com seus hobbies e com seu trabalho. Beatrice constantemente dizia para BoJack que ele havia estragado sua vida. Para ela, o filho só servia para entreter suas visitas com um espetáculo de dança, o que evidenciava seus traços narcisistas, já que o valorizava apenas quando ele realçava seus próprios aspectos positivos. Beatrice teve uma infância muito trágica.
Sua mãe, Honey Sugarman, entrou em depressão após perder o filho Cracker Jack durante a Segunda Guerra Mundial. Seu pai, Joseph, era um homem amargo e controlador. Por conta do que chamava na época de episódios histéricos, ele obrigava Honey a realizar sessões de lobotomia, tratamento que a deixava extremamente passiva e alheia em relação à própria vida. Todo esse trágico histórico familiar fez com que Beatrice transferisse seus traumas para BoJack, que consequentemente os passou para sua filha simbólica, Sarah Lynn. Assim como Beatrice ignorava os sonhos e anseios de BoJack, ele faz o mesmo com a menina. Sempre que ela precisava conversar sobre as próprias dores, ele disfarçava e mudava de assunto. Essa transferência de traumas é importante para compreendermos como os transtornos mentais são herdados não apenas através de fatores genéticos, mas também através de uma cultura familiar disfuncional. Após a morte de Sarah Lynn, BoJack é obrigado a encarar os comportamentos disfuncionais que a ela transmitiu, e é somente nesse momento que ele percebe quanto mal lhe havia feito. Portanto, Hollyhock representa uma nova esperança para o protagonista desempenhar um papel paterno saudável e funcional, mas infelizmente sua vida é conturbada o bastante para que ela decida se afastar de vez do irmão na última temporada. Parte 5. BoJack vai para a reabilitação. Diane leva BoJack para uma clínica de reabilitação no último episódio da 5ª temporada. Apesar da temporada anterior ter terminado de maneira positiva, a 5ª é uma das mais sombrias da série. BoJack sofre um acidente e por conta da dor passa a tomar analgésicos. Ao longo dos episódios ele começa a abusar dos comprimidos e a misturar a ficção com a realidade, já que está interpretando Filbert, um detetive que assim como ele possui um passado sombrio e é alcoólatra. Filbert é uma metáfora para a sombra de BoJack. Não à toa, o arquétipo do detetive é composto por traumas, segredos obscuros e problemas de vício em substâncias. Durante a temporada, a sombra do protagonista finalmente é exposta quando ele perde o controle de suas ações e enforca a colega Dina durante a gravação de uma cena. Quando sua sombra finalmente se integra à persona, BoJack não vê saída a não ser procurar ajuda. Muitas vezes, indivíduos com problemas de adicção em substâncias precisam chegar ao extremo de seus atos para resolver de fato mudar. As pessoas ao seu redor são as primeiras a perceber, mas a tendência é que eles ignorem os conselhos de familiares e amigos. Diane, Princess Carolyn, Mr. Peanut Butter, Todd e Hollyhock todos tentam ajudar BoJack a lutar contra o vício. No entanto, ele precisou fazer algo realmente chocante para se dar conta que tanto excesso o estava levando à ruína. Durante essa temporada, as pessoas próximas ao protagonista começam a se afastar dele porque são incapazes de lidar com seus comportamentos disfuncionais causados pelo abuso de substâncias e pela agressividade exacerbada. Apesar de levá-lo à clínica na última cena, Diane começa a perceber que se afastar de BoJack é o único caminho para manter a sua própria sanidade. Parte 6. BoJack e Diane observam o céu. O final da 6ª temporada, que também é o final da série, é cheio de simbolismo e metáforas. BoJack e Diane conversam sobre a vida e sobre o destino de cada um deles a partir dali. Depois eles observam o céu, em silêncio, por pouco mais de 1 minuto. Durante a última temporada, a filosofia de correr sempre para frente sem olhar para trás é colocada em xeque. BoJack percebe que para conseguir seguir em frente sem repetir os mesmos comportamentos disfuncionais, ele precisa olhar para onde errou no passado. Então ele fica sóbrio, assume a responsabilidade de seus comportamentos e se desculpa com algumas pessoas que prejudicou ao longo da vida. Além disso, ele também se muda de Los Angeles e tenta recomeçar a vida em Middletown, onde Hollyhock faz faculdade e onde ele consegue um emprego como professor de teatro. Entretanto, na reta final da temporada, seus segredos mais obscuros são levados a público, e todos descobrem que BoJack estava com Sarah Lynn quando ela teve a overdose e não buscou ajuda a tempo de salvá-la, no intuito de eximir sua própria culpa. Ao longo da série, sua sombra é progressivamente exposta, até chegar ao ápice, que é a entrevista com Biscuits Brexby. Por mais que BoJack tenha conseguido, de uma maneira ou outra, disfarçar suas emoções vexatórias, a partir daquele momento não há outra saída a não ser enfrentar as consequências de seus atos. Depois de invadir sua antiga mansão e quase morrer afogado, BoJack é preso por invasão domiciliar. Na prisão, ele parece encontrar paz por estar fisicamente impedido de usar drogas. Porém, essa parece ser mais uma fuga de seus problemas do que uma resolução de fato. E é por isso que ele ainda reencontra seus melhores amigos, Mr. Peanut Butter, Todd,
Princess Carolyn e Diane uma última vez. Esses encontros são permeados por profundos diálogos existenciais que deixam claro uma única verdade. Todos eles parecem ter tomado a decisão de excluir BoJack de suas próprias vidas. E por incrível que pareça, o protagonista parece ter aceitado que seus comportamentos disfuncionais resultaram em duras consequências. Apesar de todos, com exceção de Mr. Peanut Butter, serem assertivos sobre não quererem mais em suas vidas, ainda assim não deixam de demonstrar o quanto gostam dele. Quando BoJack diz a Todd que tem medo de voltar a usar drogas depois que sair da prisão, a resposta do amigo é tão simples quanto genial: é só ficar sóbrio de novo. A jornada de BoJack Horseman é a jornada da própria vida, de altos e baixos. Não basta chegar no pico da montanha para magicamente mudar. A vida é circular e é da natureza humana voltar a cometer os mesmos erros. No diálogo final com Diane, ela o agradece por ter sido parte de sua vida, ao mesmo tempo em que se desculpa por não poder mais ficar ao seu lado. BoJack enfim compreende que suas ações têm consequências definitivas. Então os dois olham para o céu, incapazes de dizer qualquer coisa sobre aquele final que, apesar de melancólico, estava carregado de esperança. Como a própria Diane havia dito momentos antes, às vezes a vida é uma merda, mas a gente continua vivendo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte muito BoJack Horseman e além disso se inscreva no canal, deixe o like e escreva aí nos comentários como o BoJack Horseman impactou a sua vida. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.